E aí pessoal, tudo bem? Hoje é dia de falar do 11º episódio de Stargirl, que infelizmente está acabando, né gente? Só faltam mais 2 episódios. Acho que o que já tinha que ser desenvolvido, acho que esse episódio aí de hoje foi o último desse arco aí da maioria dos personagens, né? Essa questão da paternidade da Courtney e também do próprio heroísmo dela. E o episódio foi isso, o episódio foi feito para Pat e heroísmo. O Pat, ele esteve em todas as frentes aí do episódio, ele foi pai da Courtney, ele esteve com a Courtney, ele resolveu o problema com a Bárbara, ele conversou com o Mike, ele conversou com o Cavaleiro Brilhante e ele ainda falou da questão da sociedade da injustiça. E meu Pat esteve em todos os aspectos aí desse episódio. O episódio foi muito bom, é um respiro aí do episódio anterior, que o episódio anterior foi bastante tenso, bastante denso também, aí tem esse respiro pra gente poder chegar nesses 2 últimos episódios, que na verdade é continuação do outro, né? O nome do episódio é Stars and Stripes, que é o nome da revista original, né? Da Stargirl, da Courtney, e aí são 2 partes, mas a gente vai falar desse episódio. Mas antes da gente falar, inscreva-se no canal, não deixe de deixar seu like. Quando você inscreve no canal assim, gente, você só ganha, porque o YouTube começa a te mostrar só conteúdo que você gosta, então sai todo mundo ganhando, ok? Então, o episódio foi sobre heroísmo, e falando nisso, o herói nobre aí que tem na série chama-se Cavaleiro Brilhante. Eu já fiz um vídeo explicando aqui quem é o Cavaleiro Brilhante, é só clicar no card aqui em cima, e nessa série ele é o Justin aí, né, o faxineiro ali da escola, e a gente começou a ver que ele já não estava batendo bem da cabeça. Começa o episódio com ele tentando lembrar ali de algumas coisas, ele tá num campo aberto e aparecem sons ali, eu achei legal pra caramba, que aparecem sons de batalhas medievais, mas só o som mesmo, porque ele tá procurando um cavalo com olhos de fogo e coração de vitória, porque é mais ou menos o nome do cavalo ali, e aí ele vai procurar isso até que ele chega na escola lá, olha ele no espelho, vê que ele não tá bem, e lembra que existe o Pat, que o Pat é dono da oficina, e ele vai lá atrás do Pat, para o Pat poder ajudá-lo, né, a recuperar essa memória, saber quem que ele é, porque ele está bastante confuso. E quando ele chega na oficina, tá lá o Pat, a Beth e o Rick, eles estão ali conversando. Então ele começa a ver que a Beth, o Pat e o Rick, eles eram ali o Rei Dragão e 2 capangas. Ele não tá bem. Gente, eu na hora que eu vi no trailer, eu jurava que era o Rei Dragão, tinha chegado lá na oficina. Eu até mencionei aqui, eu falei assim, gente, que o Rei Dragão saiu da toca, foi fazer lá na oficina do Pat? Mas não tinha nada disso, era só uma visão, uma ilusão do Cavaleiro Brilhante mesmo. Enfim, aí ele vê que ele não tá bem e o Pat vai tentar ajudar ele a poder se lembrar. Essa é uma cena muito emocionante, porque ele se ajoelha ali, começa a chorar, primeiro que ele vê que ele não tá bem. Então assim, a pessoa quando perde a identidade dela ali, né, ela vê que perdeu, talvez às vezes isso fosse o castigo, né, que deram pra ele, não de matá-lo, mas fazê-lo saber que ele era alguém que ele não consegue lembrar o que é. Mas além disso, além do peso do personagem, é uma cena bastante emocionante, que parece que foi tirado dele exatamente o que ele mais prezava, que era o heroísmo. Então isso que entristece ele, né? O Pat vai pedir então para ele poder contar a história dele, né? Como que ele virou cavaleiro. Ele até fala assim, tipo, eu já vi isso várias vezes, mas conta de novo que é legal você contar para poder tentar ele, para ajudá-lo a lembrar, né? E na hora que ele está contando ali, ele fala que ele conheceu o Rei Arthur, que o Rei Arthur passou a espada Excalibur para ele. Isso é uma prova também do que o próprio Pat fala depois para Courtney. Ele fala que heróis vêm de vários lugares. Então essa questão de heroísmo começa lá no Rei Arthur, quando o Rei Arthur já colocou assim, né, o Justin como herói. E aí ele fala das batalhas dele, e quando ele vai citar por que ele tá ali no Pat, né, o que aconteceu com ele, ele fala que no mundo dele, né, foi pego por um dragão, na verdade é o Rei Dragão, né, e que esse dragão precisa ser exterminado, e ele fala que esse Rei Dragão, ele tirou a memória dele, então ele não lembra o que são as coisas, mas ele lembra que é o Rei Dragão. E ele ainda fala por alto do plano da Nova América, né? Que é telepatia em massa, né? Hipnotizar todo mundo aí, etc. Então ele fala isso aí ainda pro Pat, então agora o Pat sabe qual que é o plano. Nessa hora que ele tá contando essa história, os dois ali, a Beth e o Rick, eles não estão dando muita ideia, não? Fica parecendo aqueles casos de idoso lá que vai contando, no meu tempo era assim, e eu era isso, eu era aquilo. Eles não dão muita ideia. Mas ainda falando de heroísmo, tem uma cena interessante, porque ele vira pro Pat e ele vê o robô, o faixa, grandão ali, e ele fala, eu vejo que você conseguiu uma nova armadura, né? Por que ele tá falando isso? Porque antes, há muito tempo, na primeira equipe que ele tava lá, nos 7 Soldados da Vitória, o Pat, ele era o listrado, então ele era o assistente.
Então, na hora que o assistente, né, o menor da equipe, ele consegue uma armadura e se impor, é uma prova de que o assistente virou um super-herói também. E depois dessa história aí, o Pat acaba levando o Justin para casa dele. E na casa dele lá, né, onde mora ele, mais a Bárbara, a Courtney, etc., eis que chega bem cedo pela manhã o Sam, o pai da Courtney, né, o Sam Curtis, que foi chamado no episódio anterior. Se você perdeu também essa review do episódio anterior, só clicar aqui no card. Ele chega lá e a Courtney não dá muita ideia para ele não, ela fala, você não é meu pai, você não é meu pai, não é meu pai. Mas acaba que ele convence ela de sair com ele, dar uma caminhada na rua ali, para ele poder tentar conversar com ela, falar que tá querendo se aproximar e tal. Mas à medida que ele vai conversando, ela não vai dando muita ideia e a gente também vai vendo que ele não tá muito aí para ela não. Até que ele chama ela para um café, oferece ela de poder de visitá-lo na Califórnia e tal. Acaba que quando eles voltam para casa, assim que eles sentam ali, ele vai mencionar qual que era o real interesse dele. Simplesmente era um pingente que ele tem dela e que ela tem dele, e que aquele pingente valia muito dinheiro caso fosse vendido. E é engraçado que ela decide dar o pingente para ele. Na verdade, ela guardava aquele pingente porque ela jurava que o pai dela era o Starman. Na hora que ela vê que o pai dela não era quem ela pensava, não faria sentido mais, tipo assim, é uma questão do heroísmo, né, que eu tô falando aqui. O pai dela era o grande herói. Na hora que ela vê que o pai dela não é herói coisa nenhuma, aquele cara lá que viaja e tal, aí ela vê que aquilo não faz sentido dela manter aquele pingente, aquele escapulário mais. Então ela dá pra ele. E assim que ele pega, ele já levanta e despede dela, então tipo assim, fica claro o interesse dele. Esse pingente, ele menciona lá que ele é das estrelas, alguma coisa assim, que foi um designer, né, de joias muito antigo, muito renomado da antiguidade, tal. Então a gente não sabe se de fato tem simplesmente valor financeiro, né, que ele vai vender e fazer uma casa lá, casa só para ele, né, que ele falou que ela vai visitar, mas enfim, uma casa só para ele, ou se aquilo ali abre alguma outra coisa ou se ele precisa de alguma outra coisa. Porque a gente sabe que nos quadrinhos o Sam Curtis não é nada de herói, Sam Curtis é vilão mesmo. A Courtney então fica bastante triste com essa situação e entra para casa. E assim que ela entra, ela vai conversar ali com o Pat. Então tem duas coisas quando ela vai conversar com o Pat. Quando ela chega ali para conversar, chega o Mike para poder perguntar, e aí, o que está acontecendo? Quem que é esse? Onde volta? O que está acontecendo? E aí o Mike corta ele, tá falando assim, você não tá na idade de saber disso não. Enfim, assim, corta ele e todo episódio o Mike tá sendo cortado. Eu vou falar do Mike mais à frente, porque ele é mencionado na boca dos vilões. Então é mais uma vez que cortam o Mike, que não deixam ele saber da verdade do que está acontecendo. Mas enfim, a Courtney chega chateada, contando pro Pat o que aconteceu com o pai dela, que o pai dela não é mais o Starman, que não faz sentido ela ser mais ninguém, ela não é mais quem ela pensava que era, e ela vai, e aí sim ela tem um momento de afeto com o Pat, que ela chega chorando, abraçando o Pat. Nesse momento fica claro que o Pat vira o herói dela. Gente, no começo da série ela sequer conversava com o Pat, ela passou a conversar com o Pat por causa dos segredos que eles tinham ali, porque ela descobriu o cajado, né? Então assim, é uma evolução da trama de uma pessoa que mal queria ver, viu porque começou a conversar porque aconteceu, né? Só porque os dois mantinham um segredo em comum. Essa ligação foi ficando cada vez mais forte, até que no 11º episódio, enfim, ela manifesta essa vontade de que o super-herói dela acaba sendo o Pat mesmo. O pai dela, assim, né? Vamos falar assim, acaba virando o Pat mesmo. Mais um adentro pro Pat, ou seja, mais um heroísmo dele. E aí passamos para um momento interessantíssimo do episódio, que é o encontro do Onda Mental com o Geada. O Geada tá lá no trabalho dele lá, até que chega o Onda Mental e explica para ele assim, de forma clara. A Stargirl é a Courtney, o Pat é o Listrado, enfim, ele fala tudo pro Geada, fala quem que é a Bárbara, né, claro, que trabalha com o Geada, então ele fala quem que é quem. E nessa hora é interessante porque o Onda Mental chegando. Ele chegou mais mal do que ele foi, e isso fica muito claro porque à medida que ele vai conversando, ele vai botando moral no Geada. Gente, o Geada até aqui ele tinha sido mais frio de todos, né? Frio. Ele tinha sido mais frio de todos. Então assim, o Onda Mental chegou para ser mais frio do que o Geada. Isso ficou muito claro porque o Onda Mental também contou pro Geada que depois que o filho dele morreu, ele ficou mais forte, é como se ele tivesse absorvido os poderes do filho. Isso é uma referência aos quadrinhos onde acontece o contrário.
quando o Onda Mental pai morre, o filho absorve mais os poderes do pai e o filho fica mais forte. Então, quando o Onda Mental chega pro Geada e vai falar assim, a equipe é a Bárbara, Courtney, Pat, etc, e eu vou matar todo mundo, o Geada tem uma reação interessante. Não, você não vai fazer isso. Gente, eu sei que ele não tava de gelo na hora, mas é só pra interpretação mesmo. E aí o Onda Mental começa a ler a mente do Geada pra ver por que o Geada não quer que ele mate a Bárbara, né, principalmente. E aí o Onda Mental constata: então você está hesitando por causa daquela mulher que trabalha com você. E o Onda Mental complementa falando: rapaz, eu matei minha mulher e meu filho por causa do plano e você não vai querer matar essa mulher que apareceu? Aí a gente vê que o Onda Mental de fato não tá pra brincadeira. Só que aí o Geada fala: você não lê minha mente de novo não, hein? Mas não adianta nada, porque lá pra frente ele lê de novo. Moral zero. A Courtney ainda chateada com o que o pai fez, né, que só foi lá, passou um dia com ela, não deu a mínima pra ela, só queria o pingente que ela tinha. Aí o Pat toma as dores e vai lá atrás do Sam. Quando o Pat chega pro Sam, ele conversa com o Sam: e aí, o que você veio fazer aqui? Você veio aqui só pra falar com a menina e pegar o pingente dela? E aí o cara é cafajeste mesmo e fala: eu não vou voltar aqui mesmo não, deixa essa menina pra lá. E essa Bárbara também era boa na época que eu pegava. Aí que o Pat fica bravo mesmo e dá um murro na cara, aquele murro que todo mundo queria dar, porque o cara é um idiota. A Courtney então vai pro colégio conversar com os amigos lá, com a sociedade, com a nova sociedade da justiça, pra falar que aquele negócio não é pra ela. Ela vê que ela não merece ser Stargirl, porque a função dela ser Stargirl era exatamente levar, né, continuar o legado do pai dela, que o Cajado escolheu ela porque era filha do Starman, isso que fez ela acreditar que ela fosse Stargirl. Nos quadrinhos a gente sabe que ela nunca foi filha do Starman, mas enfim, ela acredita nisso e agora ela acha que ela deixou de ser a Stargirl, deixou de ser heroína. E os três que estavam ali, a Yolanda, mais o Rick e a Beth, vão falar com ela que não é porque ela deixou de ser filha, né? Nunca foi, mas deixou de ser filha do Starman, que ela deixou de ser heroína. Que ela tem que acreditar que ela pode fazer. E os outros falam: olha, eu não sou filha do Pantera. A Yolanda fala: eu não sou filha do Pantera, mas virei Pantera. A Beth fala: eu nunca vi o Doutor Meia-Noite, mas eu virei a nova Doutora Meia-Noite. E até que rola um funeral, na verdade um memorial do Henry Jr., né, do Onda Mental Jr. E ali a gente vê que ele morreu mesmo. E como eu falei no review do trailer, ele morreu mesmo, morreu, tá morto. Agora, não vi o corpo, né? Não tem corpo, não tem morte, mas morreu, tanto é que tá todo mundo ali de luto com ele. Mas aí quem vai falar no memorial? O pai dele, né? Na hora que o pai vai falar, ele fala que todo mundo, ninguém tem culpa ali, exceto você, Courtney. Mas ele fala isso mentalmente, esse Onda Mental tá ficando legal também. Aí ele fala com a Courtney assusta e vê que agora ele lembra de tudo e sabe quem que é quem. Ou seja, esse episódio também serviu pra agora, né? No fim da temporada, claro, todo mundo já sabe de todo mundo. Não tem mais ninguém que não sabe quem não seja quem. A Courtney então volta desesperada pelo Cajado, mas quando ela pega o Cajado não responde mais, porque ela não acreditava mais que ela fosse a Stargirl. Então o Cajado, a gente vê que ele tem uma personalidade ali, que ele interage com ela. Então o Cajado não vai brilhar, pelo menos é assim que eu vejo, né? O Cajado não vai brilhar para alguém que não confia nela própria. O Cajado vai falar assim: pra que eu vou ser o Cajado e fazer tudo que eu faço, se quem tá manuseando não acredita nela? Pra ela não é herói, ela não merece estar com esse Cajado. Então o Cajado fica morto ali, desligado. Até que ela chama o Pat e a Bárbara para poder ir junto com ela pro Cajado, porque ela precisa do apoio dos dois para encorajá-la a de fato ser a Stargirl, mesmo sem mais ser filha do Starman. E nessa hora que ela vai pegar o Cajado é interessante, porque é uma cena muito bonita, que devagarzinho ela pega, o Cajado brilha como nunca, como se o Cajado falasse com ela assim: eu confio em você, você é a Stargirl. Então a cena ali em câmera lenta, um brilho intenso, muito legal. E uma coisa muito interessante que acontece nessa hora aí é que o Cavaleiro Brilhante, que estava ali, né, vendo a cena ali, ele enxerga aquele brilho todo e fala: a nossa rainha ressurgiu. Então aí tem a questão do heroísmo do caso. O Justin entende que ele é o herói, assim ele espera, porque ele acordou ali, né? Parece que o Cajado ajuda ele a relembrar, porque ele já tinha visualizado o Cajado na mão dele, ele ainda vê a Courtney como heroína também. Então esse episódio foi muito legal quando a gente fala de herói. E para falar de heróis, a gente acaba falando de vilão, porque o Geada vai até o computador da Bárbara e vê que ela viu a notícia lá de que Geada matou o Starman. Então agora o Geada não tem mais por que
defender a Bárbara, uma vez que ela sabe que ele é quem, ela já sabe tudo, ela já pesquisou, e aí o Geada vai atrás do Onda Mental, que põe moral nele de novo, e mais, como eu falei, lê a mente dele de novo, e não adiantou nada, ele mandou não ler a mente, mas o Onda Mental não tá pra isso aí, não tá pra brincadeira, e o Geada chega falando, eu voltei, e tá decidido, nós vamos matar todo mundo mesmo, e o Onda Mental confirma, até que o Geada fala, e tem que matar o Mike também. O Mike é o irmãozinho que tá sendo cortado em todos os episódios. Eu fico imaginando assim, só uma suposição, imagina só, já que o Onda Mental matou o próprio filho, se ele não mata o Mike. Eu não sei se isso vai acontecer, mas nessa altura da série eu não estranharia, porque imagina como doeria para o Pat saber, até pra Courtney, né, saber que eles estão cortando o Mike episódio por episódio, e aí na hora que fosse para contar a verdade para ele, ele acaba morrendo porque ele não sabia da verdade, etc. Seria uma trama interessante. Mas até aqui eu já ouvi de tudo, né? Nos comentários aí que vocês deixam, eu já ouvi que o Mike vai ser o Johnny Trovoada, que ele vai ser o Lanterna Verde, e aqui ele vai controlar o Faixa também. Eu já ouvi que o Mike vai ser tudo. Então vamos esperar os outros próximos 2 episódios. Espero que você tenha gostado dessa análise aqui. Eu gostei desse episódio. Os próximos 2 vão ser melhores ainda. Inscreva-se no canal e deixa seu like. Comenta aí, porque essa série tá muito boa. Um grande abraço e até mais.